Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e sejam mais uma vez bem-vindos à minha série de 0 aos 100 mil euros investidos. Antes de mais, eu quero ser completamente direto ao ponto, assertivo nesta minha introdução, porque as coisas vão alterar. Ou seja, vão haver episódios esporádicos aqui nesta série de 0 aos 100 mil euros investidos e há uma razão por não ter feito de forma tão consistente nos últimos 2 meses vídeos para esta mesma série. Isto porquê? Porque, primeiramente, pedir-vos desculpa porque não tenho tido esta consistência, mas adveio de uma pequena racionalidade, uma pequena decisão minha, que é, eu quero produzir o máximo valor para dentro destes vídeos. Portanto, isto para dizer o quê? Que eu quero alterar periodicidade, portanto, a periodicidade deste tipo de vídeos vai ser quando eu bem me apetecer, ou seja, não vai ser de mês a mês, mas se tiver que ser de semana a semana, porque eu me lembrei de uma ideia, ou enfim, eu tive aqui dentro do meu portfólio e estive a pensar durante a noite como é que eu poderia fazer a minha próxima compra, o meu próximo reforço. Se isso agregar valor para um próximo vídeo, mesmo que ele seja de 8 ou 10 minutos, eu vou fazê-lo. E isto para dizer o quê? Que o estilo deste tipo de vídeos vai ser muito ele quase podcasts. Se tiver que se estender a 30, 40 minutos, tudo bem. Se eu perder visualizações por isso, tudo bem também. O que eu quero aqui e agora, a partir deste momento, é agregar o máximo valor possível. Não olhar para que tipo de vídeos, que tipo de conteúdo dentro daquilo que é a minha filosofia eu poderia ter mais visualizações. Não, eu estou a fazer isto para benefício próprio também e também para que do vosso lado extraiam o máximo de mais-valias possíveis. Ou seja, eu faço isso sempre com o objetivo de ser win-win. No meu caso, é documentar o meu crescimento, documentar como é que eu pensava há 2, 3 anos, versus como é que eu penso agora e como é que eu cresci. Documentar isto tudo em vídeo. E para vocês acompanharem exatamente esse percurso e não fazerem os mesmos erros que eu fiz para, de certo modo, alcançarem os vossos objetivos financeiros mais depressa do que estavam a pensar. Idealmente estavam a pensar. E, portanto, eu por vezes, divagava em certos pensamentos, como eu estou a fazê-lo agora, aqui neste preciso momento, nesta introdução, mas não tem mal. Porque esse tipo de pensamento vai ditar a pessoa que eu sou. Ou seja, eu estou a expor agora o meu verdadeiro eu. E isto para dizer que eu quero que os meus vídeos sejam os mais genuínos possíveis. A única edição que vai ter são aqueles cortes de quebra de pensamento ou onde eu faço os típicos não é? Isso vou tirar certamente. E quando eu estou aqui a arrumar algumas coisas e eu corto, portanto, fazer uma passagem de slides ou fazer uma passagem de visualização entre browsers e entre conteúdo, e aí obviamente eu vou cortar. Mas a tipologia disto vai ser puramente podcast. Estou a fazer isso, a seguir já vou mostrar o meu portfólio, não se preocupem, mas isto para vos dizer que eu não me importo nada em estar a fazer um vídeo de 30, 40 minutos e estar a pôr o meu eu genuíno, porque é a partir dos meus valores, é a partir da minha visão, é a partir de como é que eu vejo o mundo, que também ancora, se é que existe essa palavra, que vai fazer esta ancoragem àquilo que são os meus retornos, ou a possibilidade de ter maiores retornos. Portanto, dito isto, esperem sempre vídeos de alta qualidade e não com uma periodicidade decidida por mim, que é, vou fazer uma vez por semana ou vou fazer uma vez a cada mês. Se eu achar por bem fazer uma vez por semana dentro daquele determinado mês, é porque eu tive ideias, é porque eu tive conteúdo para apresentar que sirva de acrescentar mais valias para a vossa vida. Se eu vir que não há coisas a acrescentar, e se eu tiver um mês e meio, 2 meses sem fazer vídeo, então eu não vou forçá-lo. Então eu não vou forçar a fazê-lo. Só porque sim. Só porque eu tenho que manter esta periodicidade. Porque não vai agregar valor a vocês. Ok? Portanto, dito isto, que queria deixar bem claro que a partir deste momento, tudo o que eu penso, ou quando vou dar a minha caminhada, ou quando eu estou a tomar banho, ou quando eu estou a conduzir sozinho e estou ali nos meus pensamentos, vários tipos de pensamento, um deles, o que é que eu vou fazer
qual é a próxima coisa que eu vou fazer no meu portfólio, eu vou expor, eu vou retratar isso, organizar isso em pontos, previamente, antes de fazer este vídeo, para não estar aqui com as narrativas todas trocadas, e a posteriori eu faço, é só ligar a câmera e fazer uma exportação de conhecimento para esse lado, para vocês, as pessoas que estão a assistir. Não me importa nada de passar de 3.000, 4.000 views para 500 ou 1.000 views, porque desse lado são pessoas que querem realmente ouvir o meu conteúdo, que abraçam a mesma filosofia do que eu, e se não abraçarem e estarem a ver o meu vídeo neste preciso momento e a minha série e a aprender mais, mesmo que a filosofia não seja a mesma, tudo bem, e são todos eles bem-vindos, desde que haja racionalidade, haja respeito também mútuo, obviamente, naquilo que são certamente as decisões ou a filosofia de investimentos. Portanto, falando agora de coisas que vocês querem mesmo saber, não é? O meu portfólio. Vou olhar aqui para os meus retornos. Eu tenho tido um retorno anualizado. O meu portfólio apresenta um retorno anualizado de 27,53%. Nominalmente, eu estou a ganhar 17.000 euros, acima de 17.000 euros acumulados. Portanto, isto é anualizado. Atenção, não é média. Eu estou sempre a dizer isto e vou continuar a dar ênfase. Isto não é uma média. Portanto, tu tiveste 20% no primeiro ano, 10% no segundo. Vocês fazem 20 mais 10 a dividir por 2 anos e dá-vos uma média de 15%. Não é assim que se faz. É uma fórmula muito mais complexa do que essa. Portanto, para esta fórmula é aplicada exatamente da mesma forma para o S&P 500, que apresenta um valor mais baixo do meu portfólio. Ou seja, quando eu digo que estou a bater o S&P 500, é a mesma coisa que eu dizer eu estou a superar a média do mercado, ou estou a superar o índice mais famoso, ou que tem mais liquidez, ou que é mais falado, ou que supostamente é mais difícil de superar. É esse e o Nasdaq. Passando agora para o meu portfólio, visualizar de uma forma mais detalhada, eu vou utilizar aqui a Master Sheet de Gestão de Portfólio. Quem tem acesso a isto? Único e exclusivamente os alunos da Jornada Financeira. Okay? Eu vou deixar aí o link abaixo, caso queiram subscrever também a Jornada Financeira. Mas isto para dizer o quê? Que isto ainda não está disponível, vai estar disponível para os alunos em fevereiro, porque a que eu utilizava era a versão 1, esta, como vocês podem ver aqui, é a versão 2. E eu já vou dar uma pequena visão geral do que é que nós incluímos aqui. Nesse sentido, eu vou, a partir deste vídeo para a frente, para os vídeos futuros, eu vou centralizar muita coisa e vou falar em 90% dentro desta ferramenta. Portanto, apresentar aqui, ao mesmo tempo que apresento o meu portfólio, aqui na capa temos os diferentes mapas de navegação, capa, dashboard, portfólio, a seguir, transações, dividendos, inputs, KPIs visuals, watchlist, compras e vendas, mais e menos valias e o glossário. Aqui é meramente informativo, é muito de dashboard, ok? Já vamos a cada um deles. Capa é onde nós estamos neste preciso momento. As abas em amarelo, que estão pintadas a amarelo, são as abas de inputs, ou seja, nós vamos ter que manualmente inserir qualquer coisa. KPIs, ou seja, o vermelho já é tudo automático. Depois de inserirem os vossos inputs, tudo o resto transforma-se, tanto os dashboards como os KPIs, transformam-se em outputs automáticos. No caso dos KPIs, é também está apitado a vermelho porque só são KPIs do nosso portfólio, e vocês já vão perceber porque é que é importante, dentro da minha filosofia, termos este tipo de KPIs e que tipo de KPIs é que eu utilizo, e também fazemos a ancoragem à jornada financeira, o que é que colocamos dentro da jornada financeira para os nossos alunos também conseguirem utilizar. Temos aqui a minha watchlist, as minhas compras e vendas e mais e menos valias, que estão pintadas a azul, porque isto são também coisas que nós vamos utilizar esporadicamente, simulações. Portanto, temos aqui os dashboards, os inputs, os KPIs, que é tudo, lá está, outputs, tudo gerado de forma automática, o simuladores neste caso, e o glossário. Portanto, aqui temos uma visão geral do meu portfólio. Eu tenho neste preciso momento um valor de portfólio acima dos 55.000 euros, mais concretamente 56.000 euros e 23.
Tenho um caixa de quase 11 mil e vou ter mais, já vou explicar mais à frente. Tenho um total investido de 30 mil dólares e ganhos e perdas com perto de 15 mil dólares. A variação diária do mercado, variação diária do mercado e variação diária é o meu portfólio. Portanto, aqui é o meu portfólio, aqui é a variação diária do mercado. Isto para eu, sempre que venho aqui à ferramenta de gestão de portfólio, da jornada financeira e eu saber como é que está o mercado versus o meu portfólio. Apesar de que isto quase não me aquece nem me arrefece. É curto prazo. Geralmente é só para eu ver o que é que está a acontecer no mercado. Eu não faço decisões em prol da informação que a ferramenta apresenta aqui. Ganhos e perdas diárias. Isto aqui são os meus ganhos e perdas diárias. Portanto, o meu portfólio tem uma variação de 1,28% e eu ganhei num dia 400 dólares. Ok? Ganhei, o meu portfólio valorizou 400 dólares. Aqui no dashboard, basicamente, é uma nova coisa que implementámos. Uma nova aba que implementámos aqui na gestão de portfólio, que está dividido em, salvo erro, 3 grandes áreas. Portfólio de investimentos. Portanto, o meu portfólio de investimentos, dividido por um gráfico de divisão de classe de ativos. Se eu tenho ações e ETFs, vai mostrar aqui. E quanto é que eu tenho em caixa. Neste caso, eu só invisto em ações. Destes 56 mil dólares, 80% estão em ações, estão investidos. 19,5% está em caixa, em liquidez, pronto para aproveitar oportunidades. E aqui, de uma forma mais detalhada, olhamos para os títulos. Portanto, portfólio de investimentos por título. E aqui temos lá está o caixa, é a minha maior posição. Depois temos a Adobe, Amazon, Google, Mastercard, LVMH, Meta, Microsoft, Ulta Beauty e Netflix. Um bocadinho mais abaixo temos aqui as transações. Também é importante e está tudo centralizado numa só ferramenta. Está dividido em total de transações. Portanto, eu tenho aqui muitas mais compras do que vendas. Isto, lá está, isto são os outputs. É um dashboard de outputs que advém dos inputs que vocês meteram nesta aba de transações, ok? Isto é literalmente todas as minhas transações. Eu faço uma transação e venho aqui colocar as quantidades, o ticker symbol, se foi uma compra ou uma venda, em que data, e dá-me o output necessário. E depois tenho aqui o total de custos de transação, neste caso AutoFX, reparem só. Vocês pensam que é só o custo base, não é? É só o custo base que eu estou a pagar. Mas em muitas corretoras têm o AutoFX, que é a variação, neste caso, é o spread. É o chamado spread entre o câmbio. E há algumas corretoras que têm um custo muito elevado, como é o caso da Giro e da XTB. Neste caso, a XTB é o dobro da Giro. E atenção, eu não tenho patrocínios nenhuns com nenhuma corretora. Mas isto é um indicativo, ou neste caso, e este output dá-vos uma clareza de quanto é que, de acordo com o vosso total de portfólio ou total investido, quanto é que vocês já gastaram em comissões. Desculpem, em custos de transação. 187,48 foi o meu subtotal, em que este subtotal está dividido em AutoFX e custos de transação. Depois temos aqui os dividendos. Temos uma aba de Dividend Yield on Cost. Portanto, tenho aqui a LVMH com o maior Dividend Yield on Cost. Tenho aqui o dividendo a receber anualmente por participação. Portanto, já a fazer aqui quase uma projeção. Quanto é que eu vou ganhar só com esta ação de dividendos neste ano 2025? E mais abaixo tenho aqui o dividendo recebido líquido. Neste caso é líquido. Porque aqui na aba de dividendos eu coloco aqui tudo o que apresenta numa corretora e depois ainda vou em mais detalhe e coloco aqui o input de quanto é que eu recebi mesmo, qual foi o meu dividendo líquido, ou seja, deduzido de impostos e de custos de transação dentro da plataforma ao fazer então o processamento daquele dividendo. E reparem que vem tudo para aqui, tanto o dividendo líquido recebido acumulado em euro, portanto eu tenho aqui de ações que já não tenho no meu portfólio. E eu coloco aqui literalmente todos os meus dividendos líquidos recebidos. E eu tenho aqui a pool, está aqui, este gráfico está a mostrar a pool, eu já não tenho a pool. Está a mostrar a AMT e a BAM, já não tenho a BAM, nem a BEPC. Já não tenho a BEPC e eram dividendos que eu eventualmente recebi e estão aqui expostos dentro deste gráfico. Depois tenho aqui, por último, dividendo líquido por trimestre. Ou seja, reparem só o quão bom é monitorizar
os nossos dividendos por trimestre, porque vemos que isto é um jogo de longo prazo, não é? Eu já mostrei isto num dos outros vídeos, mas isto é o que nos faz continuar. Não só, e atenção, eu não sou um investidor puramente de dividendos, mas isto faz-me também perceber que o longo prazo também é essencial, mesmo não sendo um investidor que olhe só para os dividendos. Depois tenho aqui o meu portfólio com as devidas posições, neste caso as ações. Mais abaixo, se eu tivesse algum ETF, eu colocava aqui. E isto fazia-me a percentagem entre o que é que eu tinha em caixa, o que é que eu tinha em ações e o que é que eu tinha em ETFs. E dentro das ações eu tenho, como podem ver, 9 posições. Em que eu agora, já que eu apresentei e vocês já conhecem o resto, portanto a aba a seguir já conhecem, a aba de transações já vos mostrei, a aba de dividendos também já vos mostrei, a aba de inputs também já vocês conheciam, KPI Visuals eu já venho aqui novamente daqui a alguns minutos para explicar o que é isto e como é que nós podemos analisar estes números, mas antes disso eu queria olhar aqui para o que é que eu vou fazer com o meu portfólio realmente, porque no vídeo passado, há 2 meses, eu falei que queria comprar a Booking e queria reforçar XY ações que eu já tinha no meu portfólio e queria vender uma outra ação. Neste caso, o que é que se vai realizar mesmo? Muito em breve. O que se vai realizar é a compra da Booking a 4.900, entre 4.800 e 4.900, de acordo com o valor intrínseco. Também temos uma tabela de valores intrínsecos que vai sendo atualizada a cada trimestre dentro da Jornada Financeira, que é única e exclusiva para os alunos da Jornada Financeira e para quem tem a subscrição da Jornada Financeira. Os nossos analistas, a equipa de analistas da Jornada Financeira vai sempre acompanhando os resultados trimestrais da Booking e vai sempre atualizando os mesmos, não é? O valor intrínseco. E dentro desse valor intrínseco atualizado está lá 4.900. Para as vendas, eu quero também trazer alguma liquidez e fazer este trade-off. Eu já vou explicar este trade-off. Eu vou passar aos KPIs para explicar este trade-off. Mas antes disso, como é que vai ficar? Como é que está atualmente o meu portfólio e como é que vai ficar brevemente, portanto, depois deste trade-off, como é que vai ficar o meu portfólio? Primeiro, como é que está o meu portfólio? Tenho estas ações com estas percentagens e o meu caixa é este. Pronto, o meu caixa em percentagem e também em valores absolutos, juntamente com aqui as percentagens de cada uma das ações, juntamente também com o valor absoluto de cada uma delas. E as quantidades também. Eu vou fazer o trade-off de comprar Booking e vender a LVMH. Eu vou vender a totalidade da LVMH. E eu já vou explicar porquê. A LVMH vai passar de 9,3%, ou seja, tinha 6 ações, a um valor total, um valor absoluto dentro desta posição de mais de $4.000. Vai passar, logicamente, para zero, se eu vou vender tudo, vai passar para zero, é um novo valor absoluto, e zero também de percentagem. E eu vou, se eu não tivesse a comprar uma ação da Booking, o meu valor de caixa, com esta única transação, ia de 19% para quase 27%, ou seja, 10 mil para 15 mil dólares. Mas eu quero fazer aqui um trade-off. Já, eu vejo oportunidades. Uma delas é na Booking, 4.900. E continuo a achar que está um excelente preço, a Booking a 4.900. Por estar a 4.900, e isto é uma reflexão que quero deixar aqui, que estes 4.900 eles não fazem um desdobramento porque é objetivo da equipa de administração não fazer um desdobramento, porque não querem acionistas imediatistas, não querem acionistas que não querem ser verdadeiros acionistas a longo prazo. É por isso que eles acreditam, e bem, atenção, eu concordo que ao não fazerem um desdobramento fica menos acessível àquelas pessoas que querem investir por 100 ou 200 euros, como é o caso dos desdobramentos que fizemos nas outras grandes tecnológicas. Que eu percebo que se querem puxar capital, se querem levantar capital, eles primeiro têm que fazer um desdobramento. No caso da Booking, eles não têm o interesse em levantar capital assim tão massivamente. No entanto, eles querem, obviamente, acionistas
de longo prazo. Não acionistas que vêm aqui dar volatilidade às ações da Booking e vendam no primeiro problema da empresa, ok? Portanto, isto só para deixar, lá está, aquelas pequenas coisas que eu vou desviar aqui um bocadinho a narrativa, mas que serve de muito complemento para aquilo que é a minha explicação também da equipa de administração, como é que pensa a equipa de administração da Booking. Portanto, eu ao comprar uma ação vai passar de 19% para 18%. Ou seja, ao fazer este trade-off, eu antes tinha 19% em caixa e eu vou continuar com muito caixa para estes resultados trimestrais futuros. Portanto, vamos entrar em resultados trimestrais, em que muitas empresas de renome vão apresentar os seus resultados trimestrais entre finais de fevereiro e... finais de janeiro e até aos finais de fevereiro. Portanto, vamos ter aqui um mês, a partir de finais de janeiro, vamos ter um mês de resultados trimestrais e pode haver muita volatilidade no mercado. Se uma empresa não atinge as expectativas dos analistas, aquilo pode criar muita volatilidade e para mim ser uma grande oportunidade para reforçar com este caixa que eu apresento, ok? Mesmo depois de fazer este trade-off. E porquê que eu vou fazer este trade-off? E entre esta semana e a próxima, eu vou fazê-lo. Quando a ação da LVMH chegar aos 700, eu já tenho a ordem de venda executada na de giro. E irem aspas para o caso da Booking. O caso da Booking está a 4.900 e eu até vos posso mostrar aqui rapidamente que uma pequena oscilação e eu já entro na Booking. Reparem só. Esteve aqui a 4.800 e eu muito certamente vou entrar entre 4.800, 4.700, 4.800, porque é aquela margem de segurança a aplicar ao valor intrínseco real de 4.900, ok? Portanto, neste caso, está aqui entre o valor intrínseco, mas, portanto, eu vou entrar entre esses dois valores. Dentro daquilo que eu estava a dizer, uma pequena variação, reparem só, uma pequena variação de 1,27%, catapulta a Booking, ou o inverso, também faz com que o preço a nível absoluto venha cá para baixo. Isto é muito fácil entrar nos próximos dias na Booking nesta posição a 4.700 euros. É só colocar as ordens pendentes dentro da corretora e depois quando chegar o preço, as ordens são executadas automaticamente. Vamos aqui para a aba KPIs. Porquê que eu decidi então fazer este trade-off? Antes de olharmos aqui para os KPIs e irmos em mais detalhe porque é que eu vou fazer este trade-off, eu quero vir aqui para os KPIs Visuals. Porquê? Porque na minha filosofia e na filosofia que tentamos pregar aos nossos alunos da jornada financeira é que olhemos para o nosso grupo de ações como se fosse uma única ação. Ou seja, muito equiparado com o que faz Terry Smith. Isto foi uma ideia que veio do Terry Smith, como é evidente, e nós estamos a adorar a sua aplicabilidade, que é, o Terry Smith tem X ações, agrupando as métricas de cada uma delas, como é que ficaria um KPI geral se olhássemos para aquelas 20 ou 30 ações como uma só. É como olhássemos para um ETF da S&P 500. Temos as 500 maiores empresas e aquelas 500 maiores empresas dão uma certa valorização ou uma certa desvalorização. Ou uma certa métrica para endividamento, uma certa métrica para risco, uma certa métrica para crescimento. O mesmo estou a aplicar aqui para o meu portfólio, utilizando a ferramenta de gestão de portfólio. Neste caso, nós olhamos para 4 principais métricas e fazemos o desdobramento noutras mais filtradas. Porque, olhando aqui para o nível de rentabilidade, obviamente que podíamos olhar aqui para várias outras métricas. Mas somos mais filtrados do que outros investidores. Porque, de acordo com a minha filosofia, eu não vou pôr aqui uma métrica que entra em atritos com esta minha filosofia. Eu não vou pôr aqui quanto é que eu tive de crescimento de net income quando eu olho para o net income de uma outra perspectiva, que não encaixa na minha filosofia, ok? Portanto, aqui, dentro de cada um destes segmentos, eu aplico sempre, faço um desdobramento para aquilo que são métricas essenciais que encaixem bem na minha filosofia, ok? Portanto, aqui no valor, eu tenho Enterprise Value to EBITDA, Price Earnings, Free Cash Flow Yield, Stock-Based Compensation de Free Cash Flow Yield, e eu não vou explicar
ao detalhe o que é que significa cada um destas métricas, porque senão estávamos aqui num vídeo de 3 horas. Talvez um dia eu explique só num único vídeo o que é que quer dizer cada uma destas métricas, ok? Risco, portanto aqui é mais do endividamento, o quão alavancada está e se é sustentável essa alavancagem, esse endividamento, esse nível de endividamento. Crescimento, neste caso a nível de crescimento de receitas, a previsão nos próximos 12 meses, os earnings per share, como é que têm estado no último ano, o meu portfólio geral, não é, das 9 ações, incutido aqui como se fosse uma só, e o free cash flow per share growth, portanto o crescimento do free cash flow por ação. E por último, a rentabilidade, ROS, uma das minhas métricas, não a métrica preferida, ROS, aquilo que é com isto que conseguimos ver a real criação de riqueza de uma empresa, se ela cria ou não riqueza, gross margin, EBITDA margin, free cash flow EBITDA e capex intensity. Portanto, ao olhar para isto, nós, se viermos aqui para os KPIs, cada um, nós atribuímos a cada uma destas métricas uma percentagem a cada uma das minhas ações. Porquê? Porque a Adobe tem 39,7% de ROS no último ano e um average nos últimos 5 de 30,7%. A Amazon já é diferente, já tem menos ROS. No entanto, eu tenho uma percentagem, portanto eu tenho 14% na Amazon e tenho 9% na Adobe. Portanto, fizemos uma ponderação de acordo com as percentagens que eu tenho no meu portfólio. Portanto, eu tenho 14% de Amazon versus 9% de Adobe. Obviamente que as métricas da Amazon vão pesar mais do que as métricas da Adobe. E por aí adiante, não é? E eu quero tentar sempre que esta... Vamos chamar de carta de Pokémon. Vou apelidar isto de carta de Pokémon. Portanto, já temos quase um hashtag para esta KPI Visuals. Carta de Pokémon. Esta minha carta de Pokémon, eu quero que ela seja sempre melhor a cada ano. Ou que, pelo menos, controle. Já tem métricas muito boas, mas que controle essas métricas. E eu olhar aqui para os meus KPIs de uma forma mais específica, o que é que eu vejo? Atenção, isto é uma análise quantitativa. Vocês já sabem como é que eu funciono. Para ser um investimento, tem que passar dentro dos parâmetros de segmento qualitativo e o segmento quantitativo. E eu, ao estar aqui na parte do segmento quantitativo, quer dizer que já está visto, já coloquei como um visto a parte qualitativa, porque eu quero sempre olhar em primeiro lugar para a qualidade da empresa em prol do valor que ela apresenta, não é? Portanto, olhando para isto, olhando para a LVMH, empresa que eu quero vender versus a empresa que eu quero comprar. Reparem só, a nível de crescimento, nos últimos 4 anos, a LVMH, por acaso, apresenta o maior crescimento, tem apresentado o maior crescimento versus a Booking. Mas não se esqueçam que a Booking teve aquele período atribulado que ninguém saiu de casa. Custou mais para a Booking o Covid do que propriamente para a LVMH. A LVMH, não se esqueçam, que está num segmento de luxo, que tem aqui a classe média alta, enquanto que a Booking abrange todos. E, obviamente, que teve mais impacto para a Booking versus a LVMH. E, não obstante, que a LVMH, obviamente, que também teve os seus problemas no Covid, mas mais a Booking. É por isso que temos aqui um valor mais baixo no caso da Booking. Crescimento de receita year over year. 25% da Booking versus apenas, entre aspas, 12% da LVMH. Previsão para os próximos 12 meses de receita para a LVMH. 2%. Muito advém do problema que eles estão a ter no continente asiático. Muito advém do problema que eles estão a ter na China. Versus a Booking, que apresenta 14%. Earnings per share, reparem só, 20% nos últimos 4 anos e no último ano 11%. Versus 1% nos últimos 4 anos, lá está. Novamente, o problema de olharmos isto cegamente sem olharmos para um dos anos, o que é que aconteceu num dos anos, ou nos 2 anos de Covid, e obviamente que a Booking foi mais impactada versus a LVMH. Reparem só, no último ano já entra em grande recuperação, 55% versus 11% da LVMH.
Aqui é que as coisas começam a estar mais dispares, em que a Booking começa a apresentar resultados dentro deste métricas muito mais fortes versus a LVMH. Free Cash Flow per Share nos últimos 4 anos, 7% versus os 17%. E aqui contempla o problema que a Booking teve mais acrescido do Covid versus a LVMH. Mesmo assim, ela teve o maior crescimento em Free Cash Flow per Share. Muito advém da recompra de ações que ela tem tido. Free Cash, que já vamos ver mais à frente, ela tem estado muito agressiva na recompra de ações. Free Cash Flow per Share, o crescimento foi negativo na LVMH e que foi positivo em 24,7% na Booking. Passamos agora aqui para a métrica de rentabilidade de 20%, 20,6% no ROS. Eu vou agora olhar aqui para o average de 5 anos, para não estarmos aqui 4 horas de vídeo. Nos últimos 5 anos, o ROS para a LVMH foi 16,8%, portanto o Return on Capital Employed, versus 26,8% na Booking. Gross Margin nos últimos 5 anos, 67,2%, versus 81,8%. E olhem aqui uma curiosidade. No último ano, a Booking apresentou 84,6% versus a média dos últimos 5 anos. Quer dizer que ela está a aumentar, ela tem pricing power. Nós conseguimos tirar muito proveito desta ferramenta e destes KPIs. Porquê? Porque aqui eu consigo ver que a Booking tem pricing power. Assim como a LVMH também tem, porque está num segmento de luxo apropriado para a classe média alta. No entanto, olhem só, ela cresceu apenas um pouco acima de 1%, de 67,2% para 68,8% no último ano. Olhem, a Booking deu um salto acima de 3%, 3,5%. Foi, e que, comparativamente à LVMH, aqui um valor muito mais alto do que apenas 1%, poucos por cento da LVMH. A nível da EBITDA, exatamente o mesmo raciocínio, de 28 para 29,3 da LVMH, 28,4 agora recentemente para 30,1 da Booking. Depois temos aqui a nível de CapEx Intensity, ou seja, as duas, eu diria que as duas são muito asset light, não asset heavy. O que é que isto quer dizer? Que têm que despender de muito capital para manter as suas operações, ou têm que despender de muito investimento para manter as suas operações. No entanto, olhem a diferença da Booking versus a LVMH. O CapEx é importante porquê? Porque é o que vai subtrair ao Cash from Operations, para depois termos o valor do Free Cash Flow, fluxo de caixa livre. O que a partir do fluxo de caixa livre, ela consegue recomprar ações, investir no próprio negócio, liquidar parte da sua dívida, se estiver com problemas, aumentar o seu caixa, a sua posição em caixa, aumentar a sua liquidez. Pode fazer muita coisa para também remunerar o acionista, porque aumenta o valor patrimonial da própria empresa. Neste caso, quanto mais baixo esta percentagem, melhor. E temos aqui a Booking a apresentar maiores níveis de escala versus a LVMH ao apresentar estes números reduzidos. Risco. Temos aqui o nível de endividamento. 1,5 versus 2,3, mas eu não tenho nenhum problema com isto. Porquê? Porque eu aceito empresas que tenham até 5 vezes o seu EBITDA em dívida. Ok? Portanto, aqui eu estou a Booking apresenta 2,3 de rácio. Claro que vai aumentar a minha métrica de dívida to EBITDA, que está neste preciso momento a 1, e vai puxar a 1,3, 1,5, ou se calhar até mais, não sei, mas não tenho problema nenhum, porque continua baixíssimo, não é? E depois tenho aqui, para ser ainda mais conservador, dívida, portanto, é exatamente a mesma métrica, mas eles têm em caixa. Se utilizassem o seu caixa, quanto é que ficaria este rácio? Olhem só, de 2,3 a Booking vai para 0,4, porque ela tem muito caixa. E se ela utilizasse parte do seu caixa, ou a totalidade do seu caixa, para liquidar toda a parte da sua dívida, então esse rácio iria diminuir de 2,3 para 0,4. E aqui a nível de interest coverage, apresentam os dois
números muito bons, a LVMH+, mas este interest coverage eu estou confortável com ele, não há problema nenhum. Dívida to equity também não há problema nenhum. Ela tem níveis de equity, porque tem um equity negativo muito por causa do seu plano de recompra de ações. Aquilo vai para Treasury, dentro do balanço patrimonial, e isso faz com que tenham uma equity negativa. É totalmente normal isso, ok? Não há nenhum problema a Booking apresentar uma equity negativa, uma dívida para equity negativa. Depois temos aqui a remuneração aos acionistas. Lá está, porque é que elas estão a crescer muito mais a nível de free cash flow per share? Porque a Booking apresenta níveis, não sei se vocês estão a ver por causa da câmera, estão a ver, sim senhor, apresenta níveis de recompra de ações no último ano de 9.2, reparem, 9.2, uma loucura. Eles baixaram quase 10% das suas ações em circulação. Isto advém muito daquilo que é a sua visão ao preço atual da Booking. A equipa de administração, e eu concordo com eles, vê que a ação está barata e eles estão a recomprar e a remunerar o acionista. Reparem, nos últimos 4 anos, em média, por ano, foi 4,5% de recompra de ações, versus LVMH apenas de 0,2%. Elas sim têm um plano de recompra de ações, LVMH, mas não tão agressivos como a Booking. E é por isso que eu quero fazer este trade-off. Ao fazer este trade-off, aqui na minha carta de Pokémon, eu vou, aqui nos meus KPIs Visuals, eu vou melhorar muito mais, certamente aqui, a minha rentabilidade, o meu crescimento, o que vai fazer com que, só dentro desta parte, claro que vou ter aqui um maior risco por causa do endividamento, mas está totalmente controlado, e eu sei que está totalmente controlado no caso da Booking, e eu não tenho problema nenhum em aumentar um bocadinho o meu risco, aumentar aqui um bocadinho, muito, a minha rentabilidade para me dar maiores retornos, o que vai fazer com que a disparidade entre a minha rentabilidade anualizada e do meu portfólio versus o S&P 500 seja maior. Ao colocar dentro do meu portfólio de ações empresas de qualidade, obviamente que eu vou ter aqui uma probabilidade maior de superar com maior nível o S&P 500. Isto para terminar, estamos mesmo a terminar o vídeo, isto também vem na perspectiva de olhar para a indústria. Quais são as perspectivas da indústria? Qual é o crescimento da indústria? A LVMH está numa indústria que está a crescer perto da inflação, 3, 4%. Equiparando a perspectiva da indústria da LVMH versus da Booking, e eu também tenho muitos pontos positivos na Booking versus a LVMH. Isto porquê? Porque, olhem aqui, isto é uma das análises fundamentais dentro da jornada financeira, temos várias aqui, novamente eu vou deixar aí o link na descrição caso tenham interesse em subscrever o plano anual. Lembrando que vocês podem bloquear o preço para sempre antes do seu aumento, que já vamos aumentar o preço do plano anual muito em breve, no início de janeiro. Penso que é no dia 5 de janeiro, não, desculpem, de fevereiro. No dia 5 de fevereiro nós vamos aumentar o preço e vocês, antes disso, podem bloquear o preço para sempre. Para o ano, o preço da jornada financeira pode estar a 350 para novos alunos e vocês, se quiserem renovar, vão renovar a 229,90 e não a 350. Portanto, o preço vai estar sempre a aumentar, vocês podem bloquear ainda hoje o preço para sempre e podem ter acesso a estes conteúdos todos, um deles às nossas análises fundamentais. Portanto, aqui no caso da Booking, ela vai ter uma taxa de crescimento anual composta de 9% e portanto, este crescimento entre 2022 até 2030. Portanto, até 2030 ela vai apresentar, a indústria vai apresentar um crescimento de 9%, em que vamos ter aqui, em 2021, tivemos aqui uma indústria de 124 mil milhões e possivelmente vamos ter aqui uma indústria perto de, deixem ver se temos aqui, por acaso não temos, mas isto para vos dizer que nós entramos por um pressuposto que vai aumentar 9% a cada ano até 2030, sendo que o valor base aqui em 2021 foi de 124 mil milhões só para o online travel booking, okay? Porque eles têm muitas mais outras coisas também dentro do seu ecossistema. E eu expliquei o ecossistema e porque é que eu vou comprar a Booking no vídeo anterior, nesta série. Antes de ir à minha vida, quero primeiramente agradecer-vos a todas as pessoas que
chegaram ao final deste vídeo. Portanto, não sei em quanto tempo estamos, perto de 40 minutos. Não há problema para mim, porque eu acredito que agreguei o máximo valor possível, ok? E depois digam aí nos comentários o que é que vocês acham, de acordo com o que eu disse na introdução deste vídeo, o que é que vocês acham de começar a fazer os vídeos assim, ok? Quero-vos convidar, antes de ir embora, para o evento Investir na Prática 2.0. Portanto, vou fazer quase como se fosse um curso totalmente online, totalmente gratuito, no dia 27, 28 e 29 de janeiro. O link, juntamente com a jornada financeira, vai estar na descrição. Portanto, vão ter o link, os primeiros 2 links, um vai ser da jornada financeira e outro vai ser do Investir na Prática. Cliquem nesse link, vão ser redirecionados para esta página em que vocês depois podem se inscrever gratuitamente. Vejam se é para vocês, se vocês estão aqui a começar nos investimentos e nas ações individuais, e eu vou falar numa das aulas, na aula 2, de uma forma super prática, mãos na massa, como é que vocês investem ou em ETFs ou em ações, caso seja um conteúdo para vocês. Vou apresentar aqui os meus resultados que tive até então, a aplicar esta minha filosofia que eu vou apresentar aqui na aula 1 e na aula 2, ok? Portanto, convido-vos, vou deixar novamente aí o link na descrição e vemo-nos no dia 27, 28 e 29 de janeiro. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso apoio e pelas mensagens todas que têm deixado no meu Instagram e nas minhas redes sociais, a dizer: Gonçalo, quando é que traz o próximo vídeo do portfólio? Não quero parar, nem vou parar. Para mim, eu tenho todo o prazer em fazer este tipo de vídeos e vou fazê-lo não com uma periodicidade mesmo definida, mas sim, se tiver que ser de mês a mês ou de 2 em 2 meses eu faço, se tiver que ser de semana a semana e eu faço, desde que seja para acrescentar valor, sempre. Portanto, muito obrigado e vemo-nos então num próximo vídeo.